muita gente se atrapalha e fala, mas historicamente não houve um templo com essas medidas, irmão. Então, assim, é futuro. Esse aqui é o terceiro templo. Vamos lá. Verso 2 de Ezequiel 40 diz assim: E em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. Corda de linho e vara de medir. A corda de linho pode ser parecida com a trena, usada em Zacarias 2,5, para medir a cidade. Parece que era usada para medir grandes distâncias. A vara de medir era para curtas distâncias. Alguns argumentaram que a estrela de Ur-Nammu, na cidade da Suméria de Ur, exibe uma representação semelhante. A gente tem o termo aqui, pautel, que é cordão, linha de coser torcida. Verso 5. E havia um muro ao redor da casa do lado de fora, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados de comprimento, tendo cada côvado um palmo a mais. E ele mediu a largura do edifício, era uma cana, e a altura uma cana. Aí vamos lá. Medidas são literais ou apenas querem dizer aprovação divina? Medida em profecia, pessoal, quase sempre é uma aprovação divina e não medida literal. Vou dar um exemplo aqui, Em Zacarias 2, lembrando que Zacarias 2, esse proto-Zacarias, ele é escrito por volta de 520 a.C. Eles estão no processo de reconstrução da cidade, do templo. Zacarias 2, verso 1 diz assim: Tornei levantar os meus olhos, e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Aqui, medir Jerusalém. A localização e a posição de um templo eram consideradas extremamente importantes. Isso também é confirmado em textos mitológicos e históricos que descrevem construções de templos na Mesopotâmia. No Enuma Elish, quando Marduk está preparando para construir seu templo cósmico, ele mede o ápice, a área onde o alicerce do templo será lançado. Desde os tempos sumérios até os períodos assírios e babilônicos, a posse de um equipamento de medição era sinal da aprovação divina para o projeto de construção. Era através dessa ferramenta que o líder recebia a orientação divina. Além disso, esse equipamento era usado para determinar a localização exata do alicerce anterior do templo. Ou seja, isso aqui era comum, tá? Até nas visões dos povos pagãos, essa questão de medida, pessoal, era sempre referente à aprovação divina e não necessariamente uma medida literal, tá? Aí eu te pergunto, se for uma medida literal, Zacarias ali, ele ia medir literalmente Jerusalém? Não tem como, pessoal? Temos aqui também o termo quebel, que é corda, cordão, território, faixa, companhia, um cordão, E temos o mesmo termo em Ezequiel 27 e 24, que diz assim: Esses eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Aí o verso 2 de Zacarias 2. Então perguntei, para onde vais tu? Respondeu-me ele, para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Por que isso está acontecendo em Zacarias 2? Por isso que é importante a gente ler com datação e saber o que está acontecendo. Zacarias 2 é um contexto, em que Zorobabel e Josué estão sendo levantados para o processo de reconstrução do templo e também a cidade ainda ser reconstruída. Sempre quando tem medição em profecia, quer dizer uma aprovação divina. Deus está querendo dizer que eles poderiam sim e se iniciar o processo de reconstrução da cidade do seu templo. Vamos ver comentários judaicos. O Radak, sobre Zacarias 2, ele diz assim: a medição é uma metáfora. Tá? O contexto de Zacarias é retorno de exílio e reconstrução do templo. A medida significa que estava sendo aprovada a restauração. Vamos lá, medição igual à aprovação divina. Na tradição bíblica e judaica do Segundo Templo, medir não significa apenas obter dimensões físicas. O ato de medir algo sagrado significa que Deus o reivindica, aprova e protege.
É um ato jurídico litúrgico. Medir é igual a determinar o que pertence a Deus e o que não pertence. Mas atenção, isso só vale quando é Deus ou um mensageiro seu que manda medir. Quando é uma medição humana comum, não tem esse sentido, tá? Base na Bíblia hebraica, o templo de Ezequiel 40 e 48. O templo da visão é medido por um ser celestial. O anjo tinha na mão um cordel de linho e uma vara de medir. Isso está em Ezequiel 40, verso 3. E após a medição, Deus declara: aqui será o meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Ezequiel 40, 3, verso 7. Ou seja, o ato sentido, o ato de medir o templo, habitará nele, Deus aprova. Zacarias 2, do 1 ao 5, a mesma coisa. Um anjo aparece medindo Jerusalém. Vi um homem com um cordel para medir Jerusalém. Mas Deus interrompe: eu serei muro de fogo ao redor dela. Ou seja, medir Jerusalém, marcar a cidade como protegida por Deus. Ponto 3. O Apocalipse. O próprio Apocalipse que preserva essa tradição judaica. O Apocalipse 11, 1 diz assim: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Aqui muitos preteristas, né, assim, de uma maneira infeliz, falam que ali é o templo do ano 70, só que não tem nada a ver. Medir em profecia quer dizer aprovação. E o próprio contexto de Apocalipse 11 está falando de um templo celestial. Tá? O templo e adoradores são os que pertencem a Deus e serão guardados. Aí é que ele faz distinção. Mas o átrio exterior não messas, pois foi entregue às nações. Muito provável referência à cidade de Jerusalém, né, que futuramente será, né, invadida. Né, tem aquela questão da besta do abismo e etc. Apocalipse 11 diz assim, verso 2: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e me foi-me dito: levanta-te e mede o santuário de Deus. É muito estranho o autor de Apocalipse chamar o templo de Jerusalém de santuário de Deus. E o Apocalipse 11, 19, ele diz assim, então abriu-se o santuário de Deus no céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Ou seja, o santuário aqui de Apocalipse 11 é o santuário celestial. E aqui pessoas estavam ali, adoravam a Deus e etc. Então aqui a proteção divina, aquelas pessoas iam ser favorecidas. Quando fala de medir, é favorecimento da parte de Deus. Correto? Sempre isso em profecia. O naós era o santuário propriamente dito, lugar santo e santo dos santos. O átrio era a área externa ao santuário. Havia vários pátios dos sacerdócios dos israelitas, das mulheres e o chamado pátio dos gentios no templo de Herodes. Mas o átrio sempre era uma área mais extrema do que o santuário, externa do que o santuário. Ou seja, não medido, não protegido. Átrio exterior entrega ao julgamento. E o santuário naós é protegido. Temos também o livro de Enoque, né, que fala sobre medição. 1 Enoque 9, do 90 ao 28 e 29 diz assim: e eu vi ali uma casa grande ser construída para aquelas ovelhas, era nova, maior e elevada. E o Senhor da glória nela entrou, e todas as ovelhas entraram nela. E agora o ponto-chave. Eles mediram completamente aquela casa com régua, e ela tinha sido perfeita em medidas. E eu vi que o Senhor da glória se alegrava com ela. Então todas as feras e aves caíram e o adoraram. Aqui medir significa casa legítima. Deus aprova morar nela. Os justos têm permissão para entrar. Vamos ver aqui o comentário de Maimônides, né? Ele diz assim: as dimensões descritas no livro de Ezequiel não são explícitas nem explicadas. Até mesmo a forma do edifício não está claramente definida. Quando vier o rei Messias e o templo for construído, todas essas questões se tornarão claras. Maimônides, né, como a gente sabe, ele não acredita, né, na continuação da mensagem no Novo Testamento. Então, por isso que ele atribui para um futuro e para um Messias futuro. Porém, o mesmo diz que as medidas elas não são explícitas e explicadas. Ele não vê de forma literal. Medição literal, o próprio Ezequiel já sugere um caráter simbólico. Mesmo no próprio livro de Ezequiel, do 40 ao 48, há elementos que indicam que a visão não é uma planta arquitetônica, literal, mas uma revelação espiritual. Ezequiel 43:10 diz assim: filho do homem, mostra à casa de Israel o modelo do templo, para que se envergonhem de suas iniquidades. Orígenes, vamos ver os comentários aqui. Orígenes diz assim: não se deve entender como medida corporal aquilo que está contido nessas visões.
Jerônimo. Os números e as medidas do templo de Ezequiel devem ser entendidas mais misticamente do que historicamente. Agostinho. Na profecia de Ezequiel, até o que é dito sobre medidas são figuras. Teodoreto de Ciro. Aí as dimensões do templo devem ser contempladas espiritualmente. Catenai Gregas, né? Diz assim: pois não se deve entender corporalmente as medidas do templo. Judeus também, Talmud Baveli. As palavras de Ezequiel são obscuras. Ramban, Guia dos Perplexos de Maimônides. Saiba que tudo que o profeta vê na visão profética não é algo corpóreo. E Rash, né, ele fala, em visão profética ele mostrou-lhe a construção. Tem até aqui um mapinha da construção, né? A Bíblia de Genebra, né? E é isso, pessoal. O que a gente mostrou aqui? A questão das medidas, que muita gente fala, mas historicamente não teve um tempo com essas medidas. Sim, porque ali é uma visão. As visões, elas sempre falam de medição, quer dizer, aprovação divina. E os números das simetrias em si, elas não são literais. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? São os próprios primeiros cristãos e os próprios judeus, tá?